Olá, meus queridos e amados irmãos, que bom tê-lo aqui mais uma vez para juntos estudarmos as lições bíblicas da escola dominical, onde nós estamos falando sobre a Santíssima Trindade, primeiro trimestre de 2026. Meus amados, nós vamos falar hoje sobre a lição número 5, 1º de fevereiro de 2026, onde nós vamos falar sobre o Deus Filho. Conforme você está vendo no slide aí na tela, o textuário está em Mateus capítulo número 17, versículo número 5, parte B, que nos diz assim: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Escutai-o. E a verdade prática nos fala da seguinte forma: Jesus Cristo, o Deus Filho, é a revelação plena do Pai, centro da revelação divina e único mediador entre Deus e os homens. Somente Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. Meus queridos e amados irmãos, sou muito feliz por tê-lo aqui. Você que é professor, você que é professora da Escola Bíblica Dominical, você que é aluno, pega aí a sua revista, abra dentro desta lição e acompanhe comigo conforme você vai me ouvindo, e assim também você vai aprendendo para assim aplicar para os seus alunos. Amém? Seja muito bem-vindo ao nosso canal, eu sou o professor Wilson. O primeiro subtópico, conforme você vê o slide aí na tela, nos diz assim: a divindade do Filho. Antes de entrarmos aqui dentro do primeiro tópico da lição número 5, onde nós vamos falar sobre a divindade do Filho, gostaria de pedir que não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e colocar aí nos comentários o que você tem achado de nossas escolas bíblicas dominical. O primeiro subtópico do primeiro tópico nos fala da seguinte forma: a concepção virginal de Jesus. A concepção do Senhor Jesus foi um ato miraculoso. Sobre isso, o anjo Gabriel explicou à Virgem: descerá sobre ti o Espírito Santo e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. O texto que nos fala da seguinte forma está em Lucas capítulo número 1, versículo número 35, parte A. O texto afirma que Jesus seria concebido pela ação do Espírito Santo, pela sombra do poder de Deus. A expressão sombra, em grego, é espikiazo, refere-se à presença divina. Em Êxodo capítulo número 40, versículo número 35. Vai nos dizer que, quando o tabernáculo, ali já montado por Moisés, a sombra, a coluna de nuvem repousava ali sobre o tabernáculo, fazia ali aquela sombra, e ali simbolizava a presença de Deus sobre o tabernáculo. Assim, o Espírito Santo está vinculado à sombra da virtude, que no grego é dinamis, ou seja, ao poder de Deus. Isso indica que a presença poderosa de Deus repousou sobre Maria, de modo que o menino concebido pelo Espírito Santo seria chamado Filho de Deus. Dessa maneira, observa-se nesse evento a manifestação da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, meus amados irmãos, quando a Bíblia, vai nos dizer, o Lucas vai nos dizer que descerá sobre ti, sobre quem? Sobre Maria, a virtude do Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobriria com a sua sombra. Isso quer dizer que a Bíblia ela vai dizer que ele habitou entre nós, habitou e morou entre nós. Então, quando o escritor está dizendo que o anjo fala que a sombra de Deus iria cobrir Maria, para que dela viesse ser concebida do Espírito Santo o menino Jesus, está dizendo que a presença de Deus repousou sobre Maria, e quando repousou sobre Maria, foi gerado dentro dela o menino. Isso quer dizer, meus amados irmãos, que nós temos aqui a manifestação da Trindade Santa, que é Deus, a sombra, o repouso de Deus, a virtude do Altíssimo, que seria o Espírito Santo que iria descer sobre ela, e a manifestação, ou o menino que é gerado dentro de Maria, que é Deus tomando forma de homem, que é o menino Jesus. Então, meus amados e queridos e amados irmãos, nós vemos aqui a divindade do Filho, nós vemos aqui a representatividade da Trindade Santa que repousa sobre Maria, e ali é gerado o menino dentro de Maria. Segundo subtópico, a idade absoluta do Filho, a deidade absoluta do Filho. O Senhor Jesus Cristo é desde a eternidade. O único Filho de Deus possui a mesma essência e substância. No grego, homousios, do Pai. Antes de nascer em Belém, o Filho já existia eternamente com o Pai. Então você vai ver que João, quando ele diz, no princípio
era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e se fez carne, e habitou entre os homens, João, ele não estava falando do princípio da criação. João, ele estava falando que antes que o mundo existisse, no princípio de tudo, ele já existia. Ele era Deus. Jesus, ele sempre existiu. Ele foi gerado do Pai e não criado. Então, meus amados irmãos, quando a gente passa a observar com riquezas de detalhes, entre linhas ali, os textos, você vai ver que Jesus, ele já é desde a eternidade. Ele não foi criado. Ele foi gerado do Pai. Então, ele possui a mesma essência, a mesma substância, quer dizer, do Pai. Ele não é separado do Pai. Ele tem a mesma substância, a mesma essência. Este versículo que eu falei, né, que no princípio era o Verbo, né, João capítulo 1, versículo número 1, ele é a segunda pessoa da Trindade e foi enviada pelo Pai ao mundo. Ele se fez carne sem deixar de ser Deus, possuindo as duas naturezas, a divina e humana, unida numa única pessoa. Então você vai ver que quando ele é gerado de Maria, e a virtude do Espírito Santo desce sobre, né, e Deus repousa sobre ela, quando o menino nasce, ele tem as duas naturezas. Ele era plenamente divino e plenamente homem. Então você vai ver aqui que ele era o próprio Deus encarnado. Ele tinha a mesma substância do Pai. Essa união das duas naturezas é sem confusão, sem mudança, sem divisão e sem separação. O Concílio de Calcedônia, em 451 d.C., deixou bem claro isso. Ele é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Sendo Deus e homem, Jesus é o único mediador entre Deus e a humanidade. Então, sendo Deus e homem, Jesus, ele é o único mediador. Porque o Espírito Santo não é o mediador, porque o Espírito Santo é o consolador. É aquele que nos aquebranta, é aquele que nos convence, é aquele que nos consola todos os dias de que nós temos que permanecer firme, de que nós não podemos largar a nossa cruz, porque um dia nós iremos nos encontrar com ele nos ares. Mas, para que este convencimento ele venha, nós temos que ter o conhecimento de que somente Cristo é o mediador entre Deus e os homens. Por que Cristo ele é o mediador entre Deus e os homens? Porque ele é o Deus que se fez carne, que se fez homem, que habitou entre nós. Então ele entende e conhece as nossas fraquezas e nossas limitações, porque ele se fez homem. E se fazendo homem, ele vem do Pai, né, do céu, habita entre nós, faz carne, habita entre nós, tendo, né, essa aparência física que nós temos, e pelo fato dele ter sido plenamente homem, plenamente Deus, vindo do Pai, ele se torna um mediador entre o homem e Deus. É por isso que ele vai dizer que ele é o caminho, a verdade e a vida. É por isso que as religiões que dizem que todos os caminhos ligam a Deus, não procede, porque nenhum caminho religioso liga a Deus. Quem liga, quem conecta, quem é o caminho, é somente Jesus Cristo. Terceiro subtópico do primeiro tópico, nós vamos falar sobre os atributos divinos de Jesus. É bem verdade que pelo fato dele ter sido plenamente homem, plenamente Deus, ele tinha os seus atributos divinos, assim como também ele tinha as suas limitações terrenas. Por exemplo, como homem, ele chorou. Como um homem, ele teve sede, ele sentiu fome. Como um homem, ele sentiu aflição, ele sentiu dores. Mas como Deus, né, nós vamos ver aqui os atributos. Como a segunda pessoa da Trindade, Jesus possui todos os atributos essenciais da divindade. Entre eles, nós vamos citar, né, a eternidade, pois antes que o mundo existisse, ele já era, ele já existia. Jesus ele não teve começo, pois ele é eterno do Pai. Ele não teve princípio e nem tampouco terá fim. Quando ele diz, eu sou o alfa e o ômega, a João, lá no livro de Apocalipse, é porque o alfa é a primeira letra do alfabeto grego e o ômega é a última letra do alfabeto grego, demonstrando que ele não tem começo e nem tem fim. Ele é imutável. Outro atributo
divino de Jesus Cristo é a sua imutabilidade. Cristo, sendo Deus, não muda em seu ser ou em caráter. Nós vamos ver em Hebreus capítulo número 1, versículo número 12. Sendo Deus, ele não muda. Então creia que as promessas que ele lançou, que ele fez, né, em João 14, nenhuma delas caíram por terra. Então, outro atributo também de Jesus Cristo é a sua onipresença. Jesus declarou a sua presença universal, Mateus capítulo número 18, versículo número 20. Eis que estou todos os dias, né, contigo, onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei presente. Então, nós vamos ver a onipresença. Outro atributo também, né, divino de Jesus Cristo é a sua onipotência. Nada é impossível para ele, né? Apocalipse capítulo número 1, versículo de número 8. A Bíblia vai nos dizer em Lucas capítulo número 1, versículo de número 37, porque para Deus nada é impossível. Então, Jesus, né, um dos seus atributos divinos de Jesus é a sua onipotência, né? A sua onipotência é evidenciado em todas as passagens bíblicas, né, mediante as curas, quando ele caminhou sobre as águas, no Monte da Transfiguração, que nós vamos ver agora no segundo tópico, e dentre outros e muitos outros exemplos bíblicos que nos mostram a onipotência de Jesus. Bom, em suma, Jesus Cristo manifesta em si mesmo todos os atributos que pertencem exclusivamente a Deus. Você vai ver que mesmo como homem, mesmo sendo em forma de homem, né? O apóstolo Paulo vai dizer que ele não teve por usurpação ser igual a Deus, está escrevido aos Efésios, mas você vai ver que sobre ele existiam todos os atributos divinos do Pai. É por isso que ele era plenamente homem, plenamente Deus. É bem verdade que alguém, na sua simplicidade, possa falar que ele era 100% homem, 100% Deus. E quando nós mencionamos dessa maneira, né, 100% homem, 100% Deus, dá sim um entendimento de que ele era 200%. Né? Isso não é muito favorável falarmos dessa forma. Por isso é melhor, né, falarmos plenamente homem e plenamente Deus. Então, em toda a vida de Jesus, você vai ver, né, esses atributos divinos, esses mesmos atributos que o Pai tinha, que é a eternidade, a imutabilidade, a onipresença, a onisciência e a onipotência, que são os atributos divinos de Jesus Cristo. Então, tudo isso, né, demonstra de forma incontestável sua plena divindade. Crer em Jesus como Deus é vital para a fé cristã. Negar qualquer um desses atributos é negar a essência do Evangelho. Então, meus queridos e amados irmãos, apresente isso na sua classe, apresente isso para os seus alunos, entre com riqueza de detalhes. Aqui, né, eu não sei se vai aparecer aqui na imagem, está aqui o livro, né, de apoio do pastor Douglas Batista, né? Esse livro é muito enriquecedor para o seu conhecimento, né? É bem verdade que aqui a gente dá só uma pincelada, né? Porque senão o vídeo iria ficar muito comprido. Mas nas aulas, né, nos domingos pela manhã aqui na nossa igreja, que é nos domingos pela manhã, nós tratamos com mais detalhes. Aqui nós trazemos só os pontos mais importantes para que vocês tenham um conhecimento melhor e maior, né? E lembrando a todos, não se esqueça, né, de se inscrever no nosso canal, né, de deixar o seu like, deixar o seu comentário, né, e também não se esqueça de ativar o sininho, né, porque quando você ativa o sininho, né, você recebe todas as nossas notificações. Aqui está o nosso canal, né, aqui na tela, exibindo aqui para vocês. Segundo subtópico, a centralidade do Deus Filho. Nós vamos falar sobre a centralidade do Deus Filho. O primeiro subtópico do segundo tópico nos diz a glória sobrenatural de Jesus. Pedro, Tiago e João acompanharam Jesus a um alto monte, em Mateus capítulo número 17, versículo número 1. Você vai ver em algumas ocasiões da Bíblia Sagrada que Jesus sempre, em algumas ocasiões, chamou em particular Pedro, Tiago e João. Por exemplo, na filha de Jairo, né? Jesus chamou Pedro, Tiago e João. No Monte Caveira, né, os 11 ali subiram, ele deixou à parte alguns e chamou Pedro, Tiago e João mais à parte, né? Então, aqui também foi em Mateus capítulo número 17, versículo número 1, que Jesus ele chama Pedro, Tiago e João, e então eles subiram ao monte, né? Neste monte, neste local, Jesus ele se transfigurou diante dos 3 que ali estavam. E o seu rosto resplandeceu como o sol, as suas vestes se tornaram brancas como a luz, né? Já no versículo número 2 do capítulo número 17. O verbo aqui, transfigurar, é a tradução grega de metamorfó,
da qual se originou o vocábulo metamorfose, né? Você sabe perfeitamente a metamorfose que uma borboleta ela sofre. Então, se originou, né, desta palavra do grego, né, metamorfo, que se originou o vocábulo metamorfose, que quer dizer transformação, mudança. Na ocasião, Jesus ele revelou temporariamente a glória de sua natureza divina com aparência resplandecente. Um prólogo escatológico, um vislumbre de Cristo pós-ressurreto e glorificado. Uma confirmação da união das duas naturezas de Cristo, humana e divina, duas em uma só pessoa. Então você vai ver que quando Jesus ele chama Pedro, Tiago e João e sobe ao monte, a Bíblia vai nos dizer que ele se transfigurou-se. O que é se transfigurar? Né? Que no grego é metamorfo, que se originou a palavra metamorfose. Jesus, ele toma a sua forma divina. A Bíblia vai nos dizer que o seu rosto resplandece, suas vestes ficam brancas como a luz, né? Já no versículo número 2. E quando Pedro e Tiago vê aquela cena, eles ficam de uma forma tão pasmados, não sei se essa é a palavra correta, com a glorificação divina de Jesus ali naquela ocasião e naquele momento. Por quê? Porque ele simplesmente se manifesta com a sua forma gloriosa, com a sua forma divina. João, quando vê lá no livro do Apocalipse, capítulo 1, quando vê Jesus em sua forma divina, ele descreve a aparência de Jesus, seus olhos como chama de fogo, seu cabelo como uma branca lã, sua veste resplandecente, seus pés como um latão reluzente, quando é refinado em uma fornalha, viu o cinto de ouro cingindo em seu peito. Então era mais ou menos que esta aparência de Jesus também ali, pois ele se manifestou com a sua natureza divina, demonstrando para eles que ali ele era Deus. Então, Jesus ele revelou diante de Pedro, Tiago e João a sua natureza divina, uma manifestação visível da glória de Deus no Filho encarnado. Segundo subtópico, o testemunho da lei e dos profetas. E quando Jesus ele se manifesta ali, né, com a sua natureza divina, apareceu ali Moisés e Elias, né, no versículo número 3. E então, é importante observarmos aqui um detalhe muito importantíssimo, é que a aparição de Moisés e de Elias ali não foi apenas um contato com os mortos. Não está dando ênfase aqui ao espiritismo, não. Jesus ele não se manifestou ali de sua forma gloriosa, e Moisés e Elias ali apareceu para que Jesus tivesse uma conversa com os mortos, até porque não teria ênfase nenhuma Jesus conversar com quem já está morto, né? Ou apresentar a sua forma gloriosa para os discípulos, para dizer que ele tinha poder até de conversar com os mortos. Não tem nada a ver com isso. O significado ali de que Moisés, né, se apresentou e Elias, nós temos ali um significado escatológico. Moisés, ele representa a lei, né, dizendo que Jesus ele é um mediador, né, que Moisés ele é um mediador da antiga aliança, o legislador do povo hebreu, né? Isso está em Êxodo capítulo número 24, versículo 7 e 8. Então a presença de Moisés ali indica que toda a lei apontava para Cristo. O próprio Jesus ele vai dizer, eu sou a lei e os profetas. Ele vai dizer que ele não veio revogar a lei, que ele veio cumprir a lei. Então, a aparição de Moisés ali, diante de Pedro, Tiago e João, e Jesus com a sua forma glorificada, na sua forma divina, estava mostrando e apresentando que a lei ela apontava para Jesus, que a lei ela se cumpria no Cristo, que Cristo ele era o verbo vivo, a lei, que se fez carne, que habitou entre os homens. E o que representava o profeta Elias? Elias ele representava os profetas, né, considerando o símbolo da proclamação profética. Então a aparição de Elias ali mostra que os profetas anunciavam a vinda do Messias. Ou seja, a aparição de Elias ali estava dizendo assim, ó, não precisa mais vocês examinarem com riquezas de detalhes as profecias, porque todas as profecias de todos os profetas apontam para ele, aponta para Jesus. As profecias se cumprem no Cristo.
Então, quando a presença de Elias ali significava simplesmente que todas as profecias apontavam para o Cristo, que não haveria mais com que, ou não haveria mais necessidade, podemos até assim dizer, dos discípulos pesquisarem, olharem os detalhes para que vissem que as profecias falavam simplesmente de Jesus Cristo. Então, meus amados irmãos, esses dois personagens testemunham que Jesus é o tema central e o cumprimento definitivo das Escrituras. A presença deles, dois ali, é apenas uma prova visível da superioridade de Cristo. Ou seja, a presença deles ali era simplesmente uma prova de que ele era o Deus encarnado, que ele era o Deus vivo, de que a lei se cumpria nele, de que as profecias apontavam 100% totalmente para Jesus Cristo. Meus queridos, terceiro subtópico, a aprovação divina do Pai. A transfiguração atinge o seu clímax com a voz audível do próprio Pai. Eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz. Mateus capítulo número 17, versículo número 5, parte A. O cara que a voz dizia? A voz vinda da nuvem era o símbolo da presença de Deus. A voz ecoa com as palavras proferidas no batismo de Jesus. Este é o meu filho amado em quem me comprazo. Então, a mesma voz, quando Jesus ele é batizado por João Batista, que o Espírito se manifesta em forma corpórea como de pomba, e ouve-se uma voz do céu que dizia: este é o meu filho amado em quem me comprazo. É a mesma voz que se ouviu lá no Monte da Transfiguração, quando Jesus levou Pedro, Tiago e João para o monte, se transfigurou-se, apareceu Moisés, mostrando que toda a lei se cumpria em Cristo, apareceu Elias, mostrando que as profecias apontavam para o Cristo, e então uma nuvem cobriu ali o monte, onde eles estavam, e ouve-se uma voz dizendo as mesmas palavras que foi dita no batismo de Jesus. Este é o meu filho amado. Meus queridos e amados irmãos, essa aparição ou esta repetição, ela é significativa. O Pai confirma que Jesus é o seu Filho eterno, não apenas em missão redentora, mas em natureza divina. Então, quando a voz proclama que ele era o Filho amado, o Filho de Deus, o seu Filho amado em que se comprazia, não estava apenas dizendo que ele era um filho meramente humano, humanamente falando, mas apresentava Cristo em sua natureza divina, mas não apenas com a sua missão redentora, mas apresentando que ele sempre é, que ele sempre foi, que ele sempre existiu, que ele não apenas nasceu de uma mulher, que ele não apenas veio em carne, mas que ele é Deus. Meus amados e queridos irmãos, a voz do Pai é uma afirmação da centralidade de Cristo e sustenta a doutrina da Trindade, em que o Filho de Deus, gerado pelo Pai, é consubstancial com Ele. Meus amados irmãos, o terceiro subtópico nós vamos falar sobre a missão redentora do Deus Filho. A missão redentora do Deus Filho. E o primeiro tópico do terceiro tópico nos diz: o Filho como revelação suprema. O Filho como revelação suprema. A transfiguração é marcada também por uma ordem direta do Pai acerca do Filho. Este é o meu Filho amado em quem me comprazo. Ele diz: escutai-o. Essa declaração, escutai-o, reflete a profecia de Moisés, em Deuteronômio capítulo número 18, versículo número 15, que diz assim: o Senhor teu Deus te despertará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, como eu, a ele ouvireis. A Escritura deixa claro que este profeta prometido é o próprio Cristo. A instrução, escutai-o, coloca o Filho em posição de supremacia sobre a revelação anteriores. Não é Moisés e nem Elias que devem ser ouvidos, mas o Cristo. É aquilo que eu falei. Os judeus daquela época, eles não... apenas um pequeno grupo cria, como Messias,
como Cristo, Filho de Deus, e foi necessário que Jesus se manifestasse para que eles crescem mais ainda. Mas quando Deus ele se manifesta dizendo escutai, e Elias e Moisés ali, ele estava dizendo, olha, não precisa mais você crer na lei, não precisa mais você pesquisar acerca das profecias, apenas escute a ele, porque Deus estava mais ou menos falando assim, vamos falar em palavras meramente humanas como nós, né? No nosso popular tradicional, este é o meu filho, escute. As leis, a lei já falava dele, a lei se cumpre nele, os profetas profetizaram sobre ele, então não precisa mais vocês olharem com riqueza de detalhes as profecias, nem tampouco olhar com detalhes a lei, apenas escute, porque ele é o meu filho. Podemos até dizer que foi mais ou menos desta forma. Segundo subtópico, a exclusividade de Cristo na redenção. Após a visão do Cristo transfigurado, a Bíblia declara, erguendo ele os olhos, ninguém viram senão Jesus. Mateus capítulo número 17, agora no versículo de número 8. Essa afirmação encerra uma verdade fundamental. Cristo é absolutamente único e exclusivo na obra da redenção. A presença de Moisés e Elias cessou, restou apenas o Cristo. Então, quando você vai ver que os discípulos levantam os olhos e vê apenas o Cristo, nós temos aqui uma revelação divina de que Moisés passou, Elias, os profetas passou, a lei ficou na antiga aliança, os profetas testificaram, as escrituras testificavam dele e apenas ficou ele. Então, escutai-o, agora é a nova aliança, a obra redentora se conclui nele, no Cristo. A presença de Moisés e Elias cessou. Restou apenas o Cristo. Ele é o cumprimento da lei dos profetas. Toda a Escritura aponta para Jesus. Cristo não é meramente um profeta. Ele é o Deus revelado, o resplendor da glória divina. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Seu sacrifício é plenamente suficiente para reconciliar o pecador com Deus. Diante de sua majestade, toda a figura da antiga aliança se desfaz. Somente Jesus permanece. É aquilo que eu acabei de falar. As leis passaram, os profetas passaram, testificavam simplesmente dele. Então, quem permanece é Jesus. Agora nós vivemos na nova aliança. A aliança essa feita lá na cruz do Calvário. Terceiro subtópico do terceiro tópico, o aprendizado pela experiência. A revelação da glória do Cristo ressurreto foi também um evento pedagógico para os discípulos. A experiência os fortaleceu para o futuro sofrimento de Jesus. Mais tarde, Pedro reconheceu o episódio como evidência incontestável da majestade de Jesus. Mas nós mesmos vimos a sua majestade quando da magnífica glória lhe foi dirigida a seguinte voz: este é o meu filho amado em quem me comprazo. 2 Pedro capítulo número 1, versículo número 16 e 17. A transfiguração, portanto, é o vislumbre do reino, prenúncio da ressurreição, a antecipação da vitória final de Cristo e o anúncio de seu triunfo escatológico sobre a morte e todo o domínio. Então, meus amados irmãos, a manifestação gloriosa de Cristo ali no Monte da Transfiguração foi um ato pedagógico, estava preparando os discípulos para tudo que viria. É tanto que lá na frente, quando Pedro escreve a carta, né, a sua carta, ele vai dizer, né, quando da magnífica glória lhe foi dirigida a seguinte voz, ele está dizendo, olha, quando lá em sua glória foi dirigida a seguinte voz do Pai, dizendo, este é o meu filho amado, em quem me tenho comprazido, né, em quem tenho prazer, né, esta palavra ela foi direcionada ao Cristo. Pedro ele estava falando de que tudo se cumpria ali em Cristo, de que ele já creu a partir daquele momento que estava preparado para tudo que viesse. É tanto que você vai ver que ele, quando Jesus ele disse que ele iria negar, Pedro ele vai dizer, até a morte eu irei contigo, porque Pedro, naquela ocasião, ele já tinha plena convicção de que Cristo era o Filho de Deus. Ele vai dizer lá no versículo número 18, não me falha a memória, quando Jesus pergunta quem dizem os homens que eu sou, Pedro se manifesta e diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Né? E Pedro ali, e Jesus ali descreve a seguinte palavra, né? Bem que tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, as portas do inferno não prevaleceram contra ela. Porém, apesar de crer, apesar de
de ter 100% de certeza, Pedro ainda era um ser humano normal. É tanto que no meio da aflição, da dor, da angústia, do desespero, ele nega a Cristo 3 vezes, mas após a ressurreição, quando Jesus ele sopra o Espírito Santo sobre eles, agora sim, mesmo tendo a convicção, mesmo tendo certeza, agora eles têm a preparação do Consolador, da terceira pessoa da Santíssima Trindade, que estava os preparando para tudo que viria mais à frente acontecer com eles. Meus amados irmãos, chegamos ao fim de mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Que bom que você ficou aqui até o final deste vídeo. Mais uma vez quero lhe pedir, não se esqueça de se inscrever no canal para não ficar de fora de nenhum outros vídeos nossos. Também nós postamos, né, os hinos sugeridos, né, da harpa cristã, conforme você vê aí na lição, né? Na sua lição também tem, né? Os hinos sugeridos. Aliás, eu não sei se na lição de aluno tem, mas na lição de professor eles sugerem aqui os hinos, né? E nós temos aqui 3 hinos, né? O 20, o 175 e o 182 da harpa cristã. Eu posto separadamente para que os vídeos ele não fiquem muito compridos. E aqui, na lição número 6, 8 de fevereiro de 2026, nós vamos falar sobre o Filho como o Verbo de Deus. O Filho como o Verbo de Deus. Não perca, meus irmãos, a próxima aula. Nós estamos aqui diante de um conteúdo riquíssimo, principalmente para pessoas que têm muita dificuldade de entender a Trindade Santa. Que Deus nos abençoe. Até o próximo vídeo.